Boa noite, fratres e sorores, amigos e amigas, para mais um encontro onde vamos estar trazendo o último trecho do último apelo do Apelatio Rosa Cruz. Nesse momento, nós vamos estar trazendo sobre um chamado à ecologia. Boa noite, fratres, sorores, amigas e amigos. Nós estamos felizes em ter vocês aqui para esse fechamento, desse trabalho do Apelatio Fraternitatis, que nós dividimos em 3 partes. Eu gostaria, para começarmos, que vocês me acompanhassem nessa prece, na seguinte prece. Deus de meu coração, Deus de minha compreensão, é com humildade e respeito que me dirijo a esse período de estudo e veneração, para que eu possa apreciar as suas leis e aprender a cuidar do nosso planeta, para agir em harmonia com o cósmico e em paz com todos os seres humanos. Que assim seja. Que assim seja. Chamado à ecologia. Como que é possível querer a felicidade de todos os seres humanos sem se preocupar com a preservação do planeta em que vivemos? Todos sabemos que o nosso planeta está em perigo e que a humanidade é imensamente responsável por isso. A poluição de diversos tipos, destruição dos ecossistemas, desflorestamento excessivo, massacre de espécies animais, etc. Quanto ao aquecimento climático, a grande maioria dos cientistas está de acordo em dizer que a atividade humana, se não o provocou, ao menos acelerou intensamente, sobretudo por causa dos gases do efeito estufa. Muitos estabelecem uma ligação entre esse aquecimento e o aumento do número de tempestades e de cataclismas, de todos os tipos, com tudo aquilo que resulta disso, em termos de perdas humanas e de destruição material. É evidente que, se nada for feito a curto prazo, em escala mundial, para se pôr fim aos males que infligimos ao nosso planeta, ele se tornará inviável a toda a humanidade. Nas civilizações antigas, a Terra era considerada a mãe de todos os seres vivos e era objeto de um culto, o da Mãe Terra. Em nossos dias, há pouquíssimos povos ancestrais, tais como os aborígenes da Austrália, os indígenas da Amazônia e os pigmeus da África, para citarmos apenas os mais conhecidos, que conservaram esse estado de espírito. Os outros seres humanos de hoje passaram a considerá-la como uma fonte de lucros diversos, a ponto de explorá-la para além dos limites do razoável e em detrimento de sua saúde. Se falamos em saúde relacionada ao nosso planeta, isto se deve ao fato que, para nós, é evidente que ele é um ser vivo e mesmo consciente. Para se convencer disso, basta refletir sobre as forças de vida que ele exibe na natureza e sobre a inteligência que ele exprime através de seus diferentes reinos, para não falarmos de tudo aquilo que compõe a sua beleza. Isso é tão verdade que até mesmo um ateu tende a divinizá-la e a considerá-la uma obra mestra da criação. De acordo com os cientistas, a Terra surgiu há cerca de 4 bilhões de anos e meio, e a vida há cerca de 4 bilhões de anos, e o homem há cerca de 3 milhões de anos. Porém, em menos de um século, nós a afastamos de tal forma que seu futuro e o nosso estão ameaçados,
a tal ponto que seu estado é agora objeto de reuniões de cúpulas internacionais. Infelizmente, essas reuniões permanecem na teoria e se traduzem por decisões consensuais que estão longe de serem suficientes para reverter a situação. Preocupada em contribuir para o despertar das consciências em matéria de ecologia, a AMORC publicou em 2012 uma exortação para a ecologia espiritual, que foi lida no Senado do Brasil por ocasião da Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro. Outros colóquios desse gênero ocorreram em diversos países, porém, as decisões anunciadas permanecem sendo ridículas face à situação e ainda acabam por sempre esbarrar nos interesses socioeconômicos de uns e outros. Os países desenvolvidos, dentre os quais os mais ricos do mundo, chegaram a esse estado porque, em sua maioria, privilegiaram a economia em detrimento da ecologia. É evidente que se as nações em via de desenvolvimento seguirem o mesmo modelo econômico fundado pela superprodução e o superconsumo, os problemas ambientais que enfrentamos vão crescer e se agravar em grandes proporções. Em nossos dias, esta é, lamentavelmente, a via que segue essas nações emergentes. E não poderíamos condená-las, haja vista o exemplo que lhes foi dado. No estado atual das coisas, resta-nos esperar que elas rompam, apesar de tudo, com esse modelo e substituem por um sistema que associe economia e ecologia. Esta seria uma lição bela e útil para toda a humanidade. Os Rosa-Cruzes não são inocentes sonhadores, preocupados unicamente com o aspecto espiritual da existência. Certamente somos místicos, no sentido etimológico do termo, ou seja, no sentido de homens e mulheres que se interessam pelo estudo dos mistérios da vida. Mas sabemos que é aqui nesse plano que é preciso instaurar o paraíso. Para tanto, os seres humanos devem aprender a gerir com sabedoria os recursos naturais e os produtos criados por eles, de onde a necessidade de agir de modo que a economia, em todos os níveis e aspectos, beneficie com equidade todos os povos e todos os seus cidadãos, com respeito à dignidade humana e à natureza. O que poderia levar os seres humanos a desenvolver uma economia ecológica? O medo de serem vítimas do aquecimento climático e das catástrofes naturais que são atribuídas a eles? Aparentemente não, pois o comum dos mortais tende a pensar que isso só acontece com os outros. Enquanto não são atingidos pessoalmente e não sofrem com isso, se limitam geralmente a se compadecer das vítimas dessas calamidades. Participam eventualmente desta ou daquela operação caritativa em favor dos afligidos e retomam o curso de sua vida esperando serem poupados desse tipo de catástrofe. Será necessário que muito mais pessoas sejam afetadas ainda, inclusive, e talvez, sobretudo, nos países desenvolvidos e ricos, para que a humanidade se renda, por fim, às evidências? É fato que a nossa mãe, a Terra, está muito doente e arrisca se tornar inviável para um número muito grande de seres humanos. Independente do número crescente de pessoas afligidas pelas catástrofes naturais, é preciso observar também que a expectativa de vida, que não havia cessado de aumentar no decurso das últimas décadas, na maior parte dos países, começa a diminuir. Paralelamente, o número de cânceres está em altíssimo crescimento. Por quê? Em grande parte, porque o ar que respiramos, a água que bebemos, a comida que consumimos estão gravemente poluídos. Nitratos, fosfatos, pesticidas, colorantes, conservantes.
o que acarreta inevitavelmente desordens orgânicas, celulares e mesmo genéticas. Se a isto acrescentamos que o consumo de álcool, de tabaco e de outras drogas, que também cresce exponencialmente, não é espantoso constatar que a saúde do ser humano também esteja ameaçada a curto prazo. Outro perigo, e não dos menores, ameaça a saúde de um grande número de indivíduos. A abundância de ondas eletromagnéticas emitidas pelos computadores, telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos. Não se trata de colocar em xeque a utilidade desses aparelhos, mas tudo deve ser feito para que a sua utilização não seja vetor de diversas patologias, o que implica a responsabilidade daqueles que os fabricam e os vendem. Ainda somos imprudentes quanto a essa poluição eletromagnética, mas não nos resta nenhuma dúvida quanto ao fato que ela origina várias doenças. À guisa de exemplo, constatou-se que o número de tumores no cérebro aumentou consideravelmente desde a aparição do telefone celular, notadamente entre os jovens. Porém, existe uma poluição mais metafísica a afetar a humanidade: os pensamentos negativos que os seres humanos geram sob efeito do ódio, da crueldade, do rancor, da intolerância, da cólera, da inveja, etc. Em primeiro lugar, tais pensamentos agem negativamente sobre as pessoas que os mantêm ou que os emitem, ainda que elas não tenham consciência disso objetivamente. Com o tempo, eles acabam por lhes causar problemas fisiológicos ou psicológicos, que podem provocar graves doenças. Em segundo lugar, eles infestam o inconsciente coletivo e o impregnam de vibrações negativas que, por sua vez, alimentam situações de ódio, crueldade, rancor, etc. Inversamente, todo pensamento positivo beneficia não apenas a pessoa que o originou, como também a consciência coletiva da humanidade. Sabendo disso, os Rosacruzes se dedicam arduamente há séculos àquilo que designam pelo nome de alquimia espiritual. Quem fala em doença, fala em medicina. Se é preciso, por um lado, reconhecer que essa última fez grandes progressos e muito contribuiu para a melhoria da saúde, por outro, ela não está isenta da falibilidade e mesmo de descaminhos. Como a maioria dos âmbitos da atividade humana, ela sofre a influência do dinheiro, a ponto de ficarmos tentados a dizer que a doença é o fundo de comércio dos grandes laboratórios farmacêuticos. Em nossos dias, demonstrou-se que um grande número de medicamentos são placebos e não têm outros efeitos senão aqueles que lhes atribuem. Dentre aqueles cujas virtudes terapêuticas são verdadeiras, alguns trazem efeitos colaterais desastrosos. Mais uma vez, insistimos no fato que não rejeitamos a medicina e nem a cirurgia, mas dizer que tanto uma quanto a outra deveriam, por único objetivo, cuidar e tratar, seria pura hipocrisia. Seja no domínio médico ou em outro, os seres humanos devem se manter o mais próximo possível da natureza. Ao se desgarrarem dela, rompem com as leis naturais e vão contra seu próprio bem-estar. Contudo, por ignorância, orgulho e ganância, eles se empenham há muito tempo em querer dominar a natureza, ao passo que deveriam cooperar com ela. Cegados por sua vaidade, eles se esqueceram de que a inteligência de que ela dá provas é infinitamente maior do que a da humanidade e que seu poder não tem praticamente nenhum limite, a não ser aqueles que ela própria impõe a si. Com certeza, os Homo sapiens sapiens, nome que os cientistas deram à nossa espécie,
e que significa literalmente homem que sabe, ainda estão muito longe de saber o essencial. Eles devem tudo à natureza e nada são sem ela. Para nós, a Terra não é unicamente o planeta em que vivem os seres humanos. Ela serve também como palco de sua evolução espiritual e permite que cada um deles atinja a plenitude enquanto alma vivente. Ela tem, portanto, uma vocação ao mesmo tempo terrestre e celeste, o que os mais sábios dentre os pensadores e filósofos de todos os tempos e de todos os lugares ensinaram. Enquanto a humanidade não tomar consciência dessa verdade e não agir em conformidade com ela, o materialismo e o individualismo que prevalecem atualmente se amplificarão com todas as consequências negativas que deles derivam em termos de consequências contra ela própria e contra a natureza. Mais do que nunca é urgente restaurar o ternário que encontramos na base de todas as tradições esotéricas e que a própria civilização deveria adotar: humanidade, natureza e divino. Enquanto ela não o fizer, se manterá no estado de sofrimento atual e não poderá alcançar um estado de harmonia a que foi prometida. Como todos sabem, a Terra também é um meio pelo qual vive uma miríade de animais, alguns em estados selvagens, outros em estado doméstico. Ora, eles também possuem alma, individuais, em caso dos mais evoluídos, e coletiva, nos casos dos menos evoluídos. De fato, todos os seres vivos têm em comum o fato de serem animados pela alma universal e a consciência que lhes é própria. Todavia, cada um deles, conforme o lugar que ocupa na corrente da vida e o organismo de que dispõe, manifesta essa alma e essa consciência, num grau mais ou menos elevado. Esta é a razão pela qual eles não têm o mesmo nível de inteligência e de sensibilidade. De qualquer forma, não existe nem vazio e nem fronteira entre os reinos da natureza, pois eles são animados pela mesma força vital e participam do mesmo processo, o da evolução cósmica, tal como ela se manifesta em nosso planeta. Certamente, o reino humano é o mais avançado nesse processo, porém, isso não lhe dá o direito sobre os outros reinos. Ao contrário, lhe dá deveres. Esse manifesto esse apelatio, né, esse chamado de hoje, ele nos faz refletir sobre a nossa conexão com esse planeta que vivemos e que somos passageiros, né, que utilizamos para nossa evolução, para nossa experiência humana, mas que muitas vezes acaba sendo desprezado, acaba sendo estragado, né, pelas nossas ações, pela nossa ambição material. Então, ele traz aí hoje, nós trazemos hoje essa reflexão do apelatio, né, desse apelo, né, para que cuidemos da natureza como uma forma de cuidar de nós mesmos, né? Esse cuidado, né, a gente tem que pensar em cada detalhe, em cada pedacinho da nossa vida. Se a gente parar para pensar, né, qual que são as notícias mais recorrentes aqui no Brasil? As queimadas da Amazônia. Mas não existem só as queimadas da Amazônia. Eu trabalhei muito tempo no Mato Grosso do Sul. Tem as queimadas do Mato Grosso do Sul, né? O pessoal utilizam dos meios através da queimada para aumentar a produção, realmente. Eu acho que esse equilíbrio está faltando. Além disso, a gente tem o aspecto espiritual. Hoje a gente tem percebido que cada vez menos, como nós já dissemos quando falamos sobre espiritualidade, né? As pessoas estão se distanciando do sagrado, quando o inverso deveria ser verdadeiro. O que você acha, Léo?
E aí, quando você se distancia do sagrado, se distancia do seu eu interior, você abre um espaço muito grande para o materialismo, para o individualismo e para as ambições, né? E aí você acaba gerando um círculo vicioso, né? Cada vez mais nocivo para o indivíduo, para a sociedade e para o planeta que ele está inserido, né? É muito interessante que nós trouxemos hoje, através desse apelácio, a importância também de cuidarmos das poluições dos nossos pensamentos, né? Que também causam doenças e que podem nos prejudicar, né? E quando nos desconectamos da nossa alma, dos nossos objetivos, perdemos os sentidos, né? O sentido da vida, isso também gera uma doença, isso também faz mal para a humanidade, né? É, no Apelatio, ele traz sobre algumas ações que às vezes a gente faz, que são caritativas, né, que apesar de úteis, o que se faz necessário é mudar o jeito que nós vivemos, né, o modelo de sociedade, né, que nós temos. E isso é um grande desafio que os Rosa Cruzes provocam a toda a humanidade, né? Criar um jeito em que se tenha como princípio a ecologia, a espiritualidade, o humanismo, né? Isso, né? Nós tivemos a felicidade, né, de poder pôr em prática lá no Centro Educacional Integrado. Nós utilizamos o apelatio de uma forma prática, né? Isso também é um ponto positivo. Mas você falou aí do aspecto dos pensamentos negativos, né? Tem uma coisa a mais, o Rosa Cruz usa muito o termo envenenamento mental, certo? Eu lembro Envenenamento mental. do Spencer Lewis, né? Que tem esse título, inclusive, né? Não é de hoje, já há mais de um século se fala sobre isso. Mais de um século se fala sobre isso. E a gente continua cometendo os mesmos erros e indo para o mesmo caminho. Outra coisa importante, né, que nós comentamos hoje é sobre as ondas eletromagnéticas. Isso, cada vez menos nós conseguimos evitar, porque tudo é onda eletromagnética. Nesse momento, eu estou usando Wi-Fi aqui em casa. Então, o que é Wi-Fi? São ondas eletromagnéticas. Mas a gente tem que tentar não ficar muito tempo com esses equipamentos na mão. Como bem disse, né, na última palestra, a Sora Luceli, que falou sobre os aspectos dos jovens, né, como eles podem ser influenciados por tudo, né? Enfim, tem muita coisa para que a gente tem que agir. É só começar a fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Enfim. Uma coisa interessante, né? A gente precisa fazer com que a tecnologia venha servir a humanidade, o bem da humanidade, e não escravizá-la, né? Não prendê-la, né? E aí, utilizar a tecnologia para promover o bem, para conectar as pessoas, é algo saudável. Mas a maior parte das vezes, hoje, as pessoas estão viciadas em jogos, né? Utilizam os aparelhos celulares que produzem essa poluição eletromagnética somente para se divertir ou para se alienar da realidade, para fugir da realidade. E isso não é bom, né? Mas a gente tem que dar um passo atrás, né? Um passo atrás, mas não significa que você vai ser que nem o caranguejo. Com relação a isso, a gente tem que reensinar para as crianças e os jovens que existem outras coisas que podem ser feitas. Tipo, fazer uma atividade de benevolência, ensinar os jovens, né, a serem voluntários em projetos sociais, certo? A olhar de forma Enquanto ele está empática. fazendo isso, desculpa, enquanto ele está fazendo isso, ele não está com o celular na mão. Uhum, né? Olhar de forma empática o seu irmão, a pessoa que está do seu lado, né? E poder cuidar dela, né? Ah, legal. Uma coisa que também, assim, interessante, até para a gente fazendo o fechamento, né? Os primeiros manifestos, eles falavam de uma situação
política, né, que se dava na nossa sociedade, né, e mostrava a importância de uma reforma na sociedade, né, na maneira como ela se organizava, né, e os atuais manifestos trazem coisas até muito concretas, que é esse cuidado com a ecologia, esse cuidado com o nosso planeta, né? Se antes os manifestos denunciavam as relações sociais como nocivas, hoje a gente denuncia, né, esse maltrato que nós temos com o nosso planeta como altamente nocivo para a humanidade. Né? Posso fazer um spoiler aí? Pode sim. Então, para 2021, né, nós estamos pensando, né, em continuar esse trabalho aqui e trabalhar em cima de mais um manifesto, né, desse século, que é As Novas Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz. Aí a gente ainda não tem data marcada, não tem... O formato vai ser tipo teatro, sei lá, né, com mais pessoas participando. Então, o spoiler está feito. Desculpa, Léo. Vai ser super, super interessante, né? É um texto muito simbólico, magnífico, né? E que Profundo, difícil. profundo, difícil, né? E que traz um caminho muito importante e muito assertivo, né? Para poder, inclusive, promover essa conexão que os outros dois manifestos falaram. Bom, vamos partir para o encerramento. Vamos sim. Então, o encerramento ele vai ser em duas etapas. Nós vamos fazer um experimento agora, né? E depois nós vamos colocar um vídeo no final. Tá bom? Então, eu peço que todos fechem os olhos, sentem-se confortavelmente, na maneira habitual de meditação. Inspirem profundamente, dessa maneira, inspirar, reter, exalar. Cada qual no seu tempo. Faço isso por algumas vezes. Inspirar, reter, exalar. Inspirar, reter, exalar. Mais uma vez. Inspirar, reter, exalar. Continue fazendo suas respirações. Agora, acompanhe-nos mentalmente. Deus de todos os homens, Deus de toda a vida, na humanidade com a qual sonhamos. Os políticos são profundamente humanistas e trabalham a serviço do bem comum. Os economistas gerem as finanças dos estados com discernimento e segundo o interesse de todos. Os sábios são espiritualistas e buscam sua inspiração no livro da natureza. Os artistas são inspirados e exprimem em suas obras a beleza e a pureza do plano divino. Os médicos são animados pelo amor ao seu próximo e cuidam tão bem da alma quanto do corpo.
não há miséria nem pobreza, porque cada qual tem aquilo de que necessita para viver feliz. O trabalho não é vivido como uma coerção, mas sim como uma fonte de plenitude e bem-estar. A natureza é considerada como o mais belo dos templos, e os animais como nossos irmãos em via de evolução. Existe um governo mundial formado pelos dirigentes de todas as nações, trabalhando para o interesse de toda a humanidade. A espiritualidade é um ideal e um modo de vida que tem sua fonte numa religião universal, baseada antes no conhecimento das leis divinas do que na crença em Deus. As relações humanas são fundamentadas sobre o amor, a amizade e a fraternidade, de maneira que o mundo inteiro vive na paz e na harmonia. Essa é a utopia Rosa Cruz, presente no Positio Fraternitatis. Permaneço nesse estado por mais alguns instantes. Agora, lentamente, comecem a retornar à consciência objetiva, mexendo as mãos, os pés, a cabeça. Abram os olhos. Agora nós vamos encerrar com um vídeo. Boa noite a todos, paz profunda. Boa noite a todos, paz profunda. Ils sont de tout pays et de toute nation, chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans sans religion. Ils ont chacun leurs idées politiques, les uns aiment la techno, les autres le classique. Promulguant l'unité dans la diversité, ils forment une authentique fraternité. Mais qui sont-ils ? Penseurs libres plutôt que libres penseurs, ils cultivent en eux l'intelligence du cœur. Ils sont très humanistes et font de l'être humain le cœur de leur philosophie au quotidien. Cherchant la vérité au-delà des croyances, ils mènent une quête de connaissances. Mais qui sont-ils ? Spiritualistes sans être religieux, ils ont une approche ésotérique de Dieu. Ils ne voient pas en lui un être surnaturel, mais une conscience, une énergie universelle. Leur enseignement n'est en rien dogmatique. On dit de lui qu'il est profondément mystique. Mais qui sont-ils ? Mais qui sont-ils ? Ils ne croient ni au paradis ni à l'enfer, pas plus qu'aux démons, au diable, à Lucifer. Recherchant le vrai sens de l'existence, ils accordent peu d'importance aux apparences. Ils savent le pourquoi et le comment des choses, mais aussi ce qui fait la beauté des roses. Mais qui sont-ils ? Mais qui sont-ils ? Envisageant la mort comme une transition, la plupart adhèrent à la réincarnation. Ils maîtrisent l'art de la méditation et connaissent les arcanes de l'initiation. Ils aiment s'harmoniser avec la nature et se ressourcer à ce qu'elle a de plus pur. Mais qui sont-ils ? Prenant soin de leur âme autant que de leur corps, ils font de la sagesse le plus beau des trésors. Ils pensent qu'il y a la vie au-delà de la terre et que d'autres humanités peuplent l'univers. Beaucoup ont vu Avatar, mais aussi Shoah. Ils savent que l'avenir est une question de choix.
Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Le monde ne va pas bien, mais il garde l'espoir de le rendre meilleur et d'embellir l'histoire. Écrivains, savants, artistes et musiciens, en toute époque et en tout lieu les ont rejoints. Ils ont pour devise la plus large tolérance, ajoutant dans la plus stricte indépendance. Mais qui sont-ils? Mais qui sont-ils? Dan Brown leur rend hommage dans le symbole perdu, mais il semble ignorer qu'ils n'ont pas disparu. Formant jadis une société secrète, ils ont désormais leur site sur internet.